Olá! Esse vídeo tem como base um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, do Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, e que se chama Esperemos. Mas antes de entrar na mensagem em si, eu queria começar com um pensamento que não tem nada a ver com o Espiritismo ou qualquer evangelho, mas um pensamento que foi dito por Oscar Wilde, um famoso escritor irlandês. E apesar de não podermos nos ater às palavras literalmente, é uma frase que ilustra bem a nossa ignorância diante dos nossos desejos. E ele disse o seguinte: quando os deuses querem nos castigar, eles atendem às nossas preces. E ela pode soar pessimista num primeiro momento, mas se analisarmos bem, é uma grande lição a todos nós. Porque na nossa aflição, ou no nosso dia a dia mesmo, a gente não se dá conta do quão equivocados somos nos nossos desejos, quase sempre com os olhos voltados para a vida terrena, esquecendo que a nossa verdadeira vida é a espiritual, a vida infinita. E entrando na mensagem escolhida, é engraçado que o próprio título dela já assusta, e é só um verbo, esperar, mas que chega a dar arrepio. Principalmente nessa nossa época em que queremos tudo no nosso tempo, sem perceber que a nossa impaciência agrava ainda mais o nosso sofrimento. A nossa ansiedade e presunção de achar que as coisas têm que acontecer do jeito e no momento em que a gente quer, nos impedem de ter paciência e enxergar que o tempo não é o nosso, mas o de Deus. E dessa mensagem de Emmanuel, que tem tantos ensinamentos, eu queria destacar exatamente o que é sem dúvida o maior de todos eles. Se entendermos e tivermos de verdade isso no nosso coração, percorreremos qualquer caminho, por mais espinhoso que seja, sem sermos atingidos pelas agulhadas. E eu estou falando de Deus. Parece óbvio falarmos de Deus porque já não temos dúvida da sua existência. Mas aí eu pergunto, acreditamos de verdade em Deus? E pergunto novamente, pedindo uma reflexão ainda maior, confiamos de verdade em Deus? Podem parecer perguntas fáceis e as respostas acabam sendo positivas. A gente tende a responder sem pestanejar que sim, claro que confio em Deus. Mas aí a gente se pega em contradição. Porque se confiássemos 100% em Deus, nós não viveríamos aflitos, angustiados e revoltados, tanto com os problemas que nos atingem diretamente, quanto com aqueles que presenciamos ao nosso redor. E por um lado é até compreensível, porque para confiar é preciso antes entender. E entender Deus nunca foi fácil. Mas aí veio Kardec e fez exatamente essa pergunta. E ele a colocou como sendo a primeira do Livro dos Espíritos. O que é Deus? E os Espíritos responderam que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E depois, mais detalhadamente na Gênese, Kardec nos apresentou, além da suprema inteligência, outros 7 atributos de Deus. E ele disse que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso e soberanamente justo e bom. É claro que muita coisa sobre Deus ainda é para a gente incompreensível, até mesmo por nos faltar linguagem e sentido para entender Deus na sua completude. Mas isso já é suficiente para sabermos que Deus é o princípio de todas as coisas e amor puro. E assim vai ficando cada vez mais fácil estabelecer essa confiança plena em Deus. Mas os nossos questionamentos continuam. E a gente se pergunta, se Deus é o princípio de todas as coisas, seria Ele também o responsável pelo mal? E não, Deus não é responsável pelo mal. Deus é soberanamente bom. E até tem uma parte da Gênese que sintetiza bem o que seria o mal. Lá diz o seguinte: pode-se dizer que o mal é a simples ausência do bem, como o frio é a ausência do calor.
Ou seja, o mal não foi criado, ele só existe onde falta o bem. E dessa forma, nos parece lógico que para eliminarmos o mal, basta agirmos no bem. Mas a gente ainda se questiona. Ainda que não seja Deus o criador do mal, e se Ele é bondade infinita, por que Ele permite que o mal aconteça? E é aí que precisamos estar atentos. Primeiro, a gente precisa ter consciência de que, na nossa visão limitada e pequena, nós podemos julgar erroneamente algo que nos parece ser um mal, mas que, na verdade, na onisciência de Deus, no seu conhecimento infinito, aquilo nos serve para o nosso próprio bem, por diversas razões. Segundo, porque está na Gênese que a dor é o aguilhão que empurra o homem para a frente na senda do progresso. Ou seja, ainda precisamos da dor para evoluir. Estamos num estágio que, sem o espinho, todos nós nos acomodaríamos na inatividade. E eu sei que às vezes fica difícil entender porque, além de sermos imperfeitos nos nossos julgamentos, nem sempre conseguimos enxergar as razões dos acontecimentos na nossa vida. E fica praticamente impossível entender qualquer acontecimento se nos limitarmos a analisar, como eu já disse lá atrás, pensando unicamente nessa nossa vida aqui na Terra. Vale uma leitura do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que fala da vida futura. É um capítulo bem curto que se chama Meu Reino Não É Deste Mundo. E tem uma parte desse capítulo que resume bem esse assunto. E lá diz o seguinte: para todo aquele que consegue imaginar a vida espiritual, que é infinita, a vida terrena torna-se apenas uma rápida passagem, como se fosse uma breve permanência num país hostil. E para todo aquele que acredita na vida futura, as amarguras da vida terrena são recebidas com mais paciência, pois ele sabe que são de curta duração e que devem ser seguidas por acontecimentos mais felizes. E em complementação, há um capítulo do Livro dos Espíritos que fala da pluralidade das existências, explicando que só alcançaremos a perfeição nos submetendo à prova de uma nova existência, ou seja, a reencarnação. Eu gosto bastante da analogia com o estudante, que só chega à universidade após percorrer todas as séries. E essas séries, por mais trabalhosas que sejam, são sempre um meio de chegar ao objetivo, e nunca uma punição. É o mesmo pensamento para as nossas provações aqui na Terra. Elas são sempre um meio de chegar à perfeição espiritual. Podemos nos esforçar em encurtar nossa caminhada, ou podemos negligenciar e repetir algumas encarnações até atingir o objetivo. A punição não está na dificuldade, mas na obrigação de fazer tudo de novo, porque ainda não aprendemos. E voltando ao fato de desconhecermos os emaranhados da nossa vida e por isso considerarmos sofrimento aquilo que na verdade é para o nosso bem, eu tenho uma história de um amigo bem próximo que mostra bem a nossa ignorância quanto ao que julgamos sofrimento. E essa história me marcou não pela história em si, mas por algo que a mãe dele disse a ele naquele momento. E a história é que ele, numa época bem difícil, desempregado e sem perspectiva de conseguir alguma coisa, resolveu parar tudo e estudar para um concurso público federal na área dele. E depois de uns 2 anos estudando intensamente, saiu o concurso e ele prestou. Quando veio o resultado, ele viu que ele não havia passado por uma única questão. Uma única questão deixou ele de fora de um dos melhores concursos na época. E eu só via decepção, sofrimento e revolta nesse meu amigo. Mas foi aí que a mãe dele disse algo que deveríamos todos nós levar para a nossa vida. Ela disse que ele poderia não saber, mas que aquilo era o melhor que poderia ter-lhe acontecido. E no meio de qualquer sofrimento, ninguém aceitaria aquele conselho. Mas ele logo teve a oportunidade de confirmar o que a mãe dele havia dito. 1 mês depois, saiu a lista de aprovados e a lotação de cada um deles. E todos os aprovados foram lotados para trabalhar
em uma das piores unidades daquele órgão, cheio dos mais complicados problemas. Ali ele viu que se tivesse passado ele não recusaria o emprego daquele, mas que viveria numa condição que lhe traria ainda mais sofrimento do que aquele que ele estava passando naquele momento. Demorou mais uns 10 anos até ele se acertar, mas hoje, uns 20 anos depois daquele episódio, ele mesmo admite que o outro rumo que a vida dele tomou é infinitamente melhor do que aquele que ele desejava naquele passado. Conclusão: a mãe dele tinha razão. E isso serve para todos nós, e em qualquer situação, mesmo que nos pareça ser o pior momento da nossa vida. A gente pode não tomar conhecimento dos diversos caminhos que a nossa vida poderia ter seguido, como no caso desse meu amigo. Mas todos nós já sabemos que tudo, absolutamente tudo, é pela vontade de Deus. E de novo, sendo Deus infinita bondade, só nos resta confiar e saber que aquilo tem uma razão para acontecer. E se desconhecemos essa razão, uma coisa é certa: é para o nosso bem. De uma forma ou de outra, é para o nosso aperfeiçoamento espiritual. E se o sofrimento não é aquele causado por circunstâncias da vida, como nesse exemplo, mas sim causado por outras pessoas, que além de tudo isso, tenhamos compaixão, porque aquele que causa o mal será um dia cobrado por ele. É uma lei natural. Além do que, como disse Emmanuel na mensagem, o criminoso de hoje pode ser prestimoso companheiro amanhã. Porque, como já dissemos, todos nós, sem exceção, estamos em constante progresso espiritual. E apesar de estarmos muito longe dessa perfeição espiritual, não podemos nos olhar como seres completamente desprovidos de virtude. Todos nós temos a luzinha em nosso coração. E Emmanuel disse na mensagem, para não desprezar as luzes vacilantes e as virtudes imprecisas. Nelas, todos nós encontraremos a misericórdia de Deus. O bem que fazemos, ainda que pequeno, é crédito para aliviar as nossas dores nessa nossa caminhada. É um longo caminho. Enquanto não alcançamos a perfeição que nos leva à paz espiritual, esperemos pacientemente. Porque, de novo, como disse Emmanuel, se Deus, Senhor absoluto da eternidade, espera com paciência, por que motivo nós outros servos imperfeitos do trabalho relativo não podemos esperar? Esperar não é fácil. Exige paciência e resignação. Mas é aí que está o início da nossa felicidade. É muito difícil ouvir que temos que tirar proveito das coisas ruins que nos acontecem. É muito difícil pedir para ter paciência e esperar quando somos assolados pelas mais doloridas aflições. E é por isso que precisamos nos fortalecer nas lições que Jesus nos deixou. É por isso que precisamos aproveitar os esclarecimentos trazidos pela doutrina espírita. É por isso que temos, acima de tudo, que confiar nesse Deus Todo-Poderoso. Porque ainda que não o compreendamos por completo, nós já temos a certeza de que Ele é infinita bondade. E não poderíamos nos sentir mais seguros do que nos braços daquele que é amor puro. Por isso, esperemos. Porque se não nos foi concedido aquilo que desejamos, ou nos equivocamos no nosso desejo, ou ainda temos algo a aprender. E nunca, nunca nos esqueçamos de que o melhor tempo não é o nosso tempo, mas o tempo de Deus. E que Jesus nos abençoe. Muito obrigado.